fé, ela não é de nós mesmos, a fé é dom de Deus. A palavra dom é presente de Deus, que o Senhor, Ele é o autor e consumador da nossa fé, ou seja, a fé vem dEle e a fé acaba retornando para Ele. Aí, eu devo considerar que a fé é a mesma coisa da palavra que foi liberada da parte de Deus, porque o que traz fé ao nosso coração? É ouvir a palavra. Que palavra? Qualquer palavra? Não, a palavra que procede da boca de Deus, a palavra que Deus está liberando. Então Ele está dizendo, a minha palavra não voltará para mim vazia. Por quê? Porque sempre com a palavra, quando existe um ouvido para ouvir, um coração para atender essa palavra, esse coração vai ser tocado pela fé que esta palavra promove. E a fé é o poder executivo de Deus nas nossas vidas, ou seja, é o poder de concretizar aquilo que a palavra está declarando sobre as nossas vidas, sobre as nossas circunstâncias. Então nunca a palavra de Deus vai operar senão por meio da fé, amém? E a fé é produto da palavra de Deus, mas para que ela toque as nossas vidas, nós precisamos ter ouvidos para ouvir. Diga isso comigo, ouvidos para ouvir. Se eu perguntar para você, qual dos 5 sentidos é o mais importante para nós? Nós temos 5 sentidos no nosso corpo, amém? Nós temos a audição, nós temos a visão, nós temos o paladar, nós temos o olfato e nós temos o tato, amém? 5 sentidos que nós temos no nosso corpo, e através desses 5 sentidos, nós interagimos com a vida, nós interagimos com o mundo. Pergunto para você, o que você acha? Qual desses 5 sentidos no teu corpo é o mais importante para você? Pensa um pouquinho. Qual é o mais importante? A audição, a visão, o tato, o paladar, etc. É uma resposta que depende da situação. Depende da situação. Eu não posso afirmar qual é o sentido mais importante ou mais necessário, porque na verdade, dependendo da situação, dependendo do contexto, é que um desses sentidos se torna o mais importante. Todos os 5 são necessários. Agora, da mesma forma que nós temos os 5 sentidos naturais, nós também temos os sentidos espirituais. Nós também temos o sentido da audição espiritual, da visão espiritual, do tato espiritual e de todos os outros sentidos que operam no nosso corpo. Nós também temos os sentidos espirituais por meio dos quais nós interagimos com o mundo espiritual, onde nós nos tornamos capazes de interagir com uma realidade que os nossos sentidos naturais não podem tocar, não podem alcançar, não podem perceber. Estão me acompanhando? E agora, colocado no campo dos sentidos espirituais, eu posso afirmar para você que o mais importante é o sentido da audição. Da audição. E eu vou provar para vocês por quê. Quando nós já começamos a ler a Bíblia no seu começo, nas suas origens, já no primeiro capítulo, nós vamos identificar que o nosso Deus é um Deus que fala. Amém? E não somente Deus fala, mas Deus usa o veículo da fala para trazer todas as coisas à existência. Então, tudo que Deus deseja que venha à existência, Ele usa o veículo da fala, liberando a sua palavra, amém? Para que aquilo se torne uma realidade. E disse Deus, e todas as vezes que Deus disse, alguma coisa aconteceu. Todas as vezes que Deus disse, alguma coisa veio à existência. Estão comigo? Então veja, se Deus usa o veículo da palavra, o instrumento da fala, para declarar os seus propósitos e manifestar os seus desígnios, então para nós, o instinto, ou melhor, o sentido da audição espiritual é o mais importante. E eu vou te dizer por quê. Porque Deus fala, Deus usa o veículo da fala para trazer a manifestação do seu propósito,
Paulo fala no capítulo 1 de Efésios, que ele orava continuamente pelos irmãos de Éfeso, para que eles pudessem ter os olhos do seu coração iluminados. Fala isso comigo, olhos do coração iluminados. Do que se trata isso? Do que ele está falando? Ele não está falando da visão natural, ele não está falando da visão que é produto dos nossos sentidos naturais, mas ele está falando de uma visão superior, ele está falando justamente de uma visão espiritual. Agora, para que a visão espiritual aconteça, para que os olhos do coração, como Paulo declara aí, sejam de fato iluminados, é necessário a ação do Espírito de sabedoria e de revelação. Amém? Espírito de sabedoria e revelação é que ilumina os olhos do nosso coração, para que a gente possa ver num plano maior, para que a gente possa ver num plano superior, para que a gente possa ver com uma perspectiva celestial. Estão me acompanhando? Então veja, para que o espírito de sabedoria e revelação opere, se faz necessário a palavra, a fala do Senhor. Então, quando nós de fato recebemos a palavra, o espírito de sabedoria e revelação, isso transmite fé no nosso coração, e a fé é o que ilumina os olhos do nosso coração, para que a gente possa ver de acordo com a palavra que está sendo revelada, a palavra que está sendo gerada e trazendo sabedoria nas nossas vidas. Digam glória a Deus. Então, a nossa visão espiritual, a nossa capacidade de vermos com uma perspectiva espiritual inspirada, celestial, depende exatamente da nossa audição espiritual, de escutarmos aquilo que o Senhor está falando. Então, quando Deus fala e nós de fato ouvimos o que Deus está falando, a palavra que nós ouvimos gera fé, e a fé é a certeza das coisas que esperamos. Quando você escuta, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor vai gerar uma visão espiritual em nós. Amém? A visão é produto da audição, daquilo que nós estamos escutando, que Deus está comunicando por meio da sua palavra. Isso gera uma visão espiritual. Uma visão espiritual, na verdade, são como que fotografias de um futuro que Deus preparou para você, para a sua família. Aleluia, que está alinhado ao seu propósito, ao seu desígnio. Então ele libera a palavra, e junto com essa palavra ele vai liberar fé. E quando tiver aí um ouvido para ouvir o que o Senhor está dizendo, então a fé vai gerar essa capacidade de ver de uma maneira espiritual aquilo que Deus está declarando, aquilo que Deus está falando. Eu peguei esse texto aqui de 1 Samuel, porque você vai ver o seguinte: 1 Samuel, capítulo 3, amém? Versículo 1, diz que a palavra do Senhor era escassa, não é isso? E qual a consequência da palavra ser escassa? Não havia visão, havia pouca visão. A visão estava limitada, por quê? Porque a palavra estava escassa.